Medo do novo todo mundo tem. Seja porque a gente não tem repertório de resposta para uma situação que a gente não conhece, ou então porque a gente acabou caindo numa daquelas zonas de conforto que, por mais que tenham se tornado desconfortáveis, continuam sendo ali um certo comodismo ou até mesmo uma coisa supernatural, que é a gente se lançar numa direção nova sem a garantia de que a gente vai ser bem sucedido e eventualmente ter que lidar com um fracasso ou uma falha durante esse processo. Mas quando esse medo, ele começa a trazer pra gente sofrimento intenso ou até mesmo prejuízo, né? Quer dizer, você precisa encerrar um ciclo, mas você não tem coragem, o seu coração te pede com toda a chama que brilha dentro dele, que você trilhe uma determinada direção e você, enfim, não se sente segura para isso e acaba permanecendo naquele lugar que não está confortável. É hora de olhar para esse medo com o devido respeito e a devida responsabilidade. É sobre isso que a gente vai falar hoje aqui no canal. Roda a vinheta. Aqui é a Flávia, sejam todas muito bem-vindas ao vídeo dessa semana aqui no canal. Antes de efetivamente a gente continuar, eu quero te convidar a você encaminhar esse vídeo para uma pessoa que você sabe que está passando por essa dificuldade, por essa questão. Se você não está inscrita ainda no canal, se inscreve no sininho que vai ter aqui em algum lugar, você sabe o que fazer. E já deixa o seu comentário aqui para mim também. Será que você é essa pessoa que está passando por um momento em que é muito difícil de mudar, mas você ainda não sabe exatamente o que te segura nessa posição em que você está? E assim, gente, talvez esse vídeo tenha alguns momentos de partilhas pessoais aqui, porque eu sou essa pessoa, eu sempre deixo que a situação chegue num insuportável para conseguir me sentir encorajada a fazer, enfim, os movimentos e dar os passos que se façam necessários. Mas antes da gente começar esse vídeo propriamente dito, eu quero contar aqui uma história. E é a história de um monge e seu discípulo, que eram nômades e viviam viajando. E numa dessas viagens, eles chegaram numa fazenda e pediram acolhimento, pediram para passar a noite ali. E eles foram muito bem recebidos pela família que ali morava, mas eles puderam perceber desde o começo que se tratava de uma família muito humilde, de uma família que realmente ali vivia numa situação assim, não era nem uma condição de vivência, era uma condição de sobrevivência, com o pouco que eles conseguiam tirar de leite da única vaquinha que eles tinham. Essa vaquinha era o seu único meio de sustento, era com o leite dessa vaquinha que eles se alimentavam, que eles bebiam, que eles faziam queijos e iogurtes. Era o leite dessa vaquinha que permitia que eles fizessem trocas por outros alimentos. E o monge e o discípulo não puderam deixar de notar o quanto aquela terra parecia ser fértil, o quanto existiam outras possibilidades, mas aquela família só enxergava naquela vaquinha o seu meio de sustento. Então eles passaram a noite com essa família nessa fazenda e no dia seguinte, antes deles irem embora, o monge recomendou ao discípulo: a gente tá indo embora, se despediram da família. E ele virou pro discípulo e falou assim: agora você vai lá e joga a vaquinha no precipício. O discípulo ficou chocado com aquilo, né? Mas como que a gente vai fazer isso? É o único meio de sustento dessa família. E o monge, ele falou: não questiona, joga a vaca no precipício. E assim o discípulo fez, e aí eles foram embora. Muito tempo se passou, o monge, ele já tinha falecido, e agora o discípulo tinha se tornado um sábio com o seu próprio discípulo, e novamente ele passou por aquela fazenda, e ao contrário do que ele tinha visto a primeira vez em que ele ali esteve, era uma fazenda muito próspera. Eles produziam queijos, produziam laticínios, as terras eram aproveitadas com o plantio de vários tipos de alimentos diferentes, e aquela mesma família que morava ali e que antes apenas sobrevivia, gozavam agora de uma condição muito mais favorável de vida. E aí ele se viu assim, totalmente maravilhado por aquela melhoria das condições de vida e ficou muito curioso o que tinha acontecido e chegou para conversar, foi igualmente bem recebido pela família. E aí o pai da família, conversando com ele, contou: pois é, logo depois que vocês passaram por aqui, uma coisa muito misteriosa aconteceu. A nossa vaquinha desapareceu. E diante do sumiço da vaquinha,
a gente precisou se mexer, a gente precisou tomar decisões, a gente olhou para aquilo que a gente tinha à nossa volta e que antes a gente não conseguia reconhecer o valor e nem enxergar as infinitas possibilidades, porque a gente estava tão acostumado com aquela vaquinha que a gente não olhava para o entorno. Tirando a vaquinha, ele conseguiu olhar ao redor, conseguiu reconhecer todo o potencial que aquela fazenda tinha, e aí vocês já entenderam o recado. E eu resolvi trazer essa historinha aqui no início desse vídeo, porque eu acho que ela reúne alguns elementos que são super importantes para a gente refletir quando a gente está falando de um medo de mudança. Como, por exemplo, a cegueira que muitas vezes se estabelece na nossa visão e que não permite que a gente enxergue possibilidades que estão ali presentes o tempo todo, mas porque a gente está tão focado numa determinada coisa que a gente nem enxerga o que existe ao entorno. Como, por exemplo, aquilo que muitas vezes as pessoas relatam, que é essa sensação de caramba, eu tô numa situação desconfortável, mas por que eu não consigo sair dela? E um outro elemento que eu acho fundamental é do quanto que a gente se acostuma a viver num modo de sobrevivência, ao invés de caminhar na direção e tomar os passos que se fazem necessários para ir na direção de viver a vida e não apenas sobreviver. E por quê, né? Por que a gente fica no modo de sobrevivência ao invés de, vamos lá, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, deixa eu pegar aqui o leme da minha vida e simplesmente apontar numa outra direção? E uma coisa super importante da gente ter em mente é que por mais que esse modo de sobrevivência, que é um modo de viver profundamente estressante, ele traga uma questão enfim, que se torna nociva para o nosso corpo físico, para a nossa mente, para o nosso sistema nervoso, ao mesmo tempo ele se torna confortável. E talvez a gente não repare nisso até que acontece, sei lá, alguma situação e a gente começa a se sentir inquieta ou a gente começa a sentir até mesmo falta de um certo frio na barriga, como se estivesse faltando alguma coisa, sabe? Essa necessidade por drama, essa compulsão por drama. Nossa, tinha até, na minha adolescência, eu tinha uma amiga que ela se referia a essa compulsão por drama, ela falava assim, Regina! Quando ela percebia que ela estava entrando nesse lugar. É Regina de Regina Duarte, né? Mas como assim? Que a Regina Duarte, ela fazia um monte de papel dramático. A maioria dos personagens... Esquece, porque se eu tenho que explicar a piada não foi boa, deixa pra lá essa história. Quando a gente tá no modo de sobrevivência, que é essa condição de fundo que acontece todas as vezes em que a gente tá vivendo um momento que as coisas não estão legais, as coisas não estão boas, mas a gente ao mesmo tempo não consegue dar os passos pra mudar, o nosso corpo, ele entra num modo de funcionamento em que ele secreta diversos hormônios, diversas substâncias que alteram a fisiologia do corpo. Como, por exemplo, né, o cortisol, a adrenalina. E o grande X da questão é que essas substâncias, elas se tornam viciantes dentro do nosso organismo. Ou seja, a gente se torna adicta desses hormônios do estresse. E quando a gente vive nessa zona de conforto, que se tornou desconfortável e insuportável, mas quando a gente permanece durante muito tempo, esse estresse de longa duração, ele vira um novo normal. O corpo, ele se adapta a esse funcionamento e situações, olha só, de tranquilidade, de paz, de contentamento, de relaxamento se tornam aversivas, porque elas são a quebra do modus operandi, elas representam essa quebra desse status quo, elas representam uma saída da normalidade. E a gente passa a evitar essas situações que trazem relaxamento, tranquilidade, quietude. E então, essas situações que em tese dentro da nossa cabeça são situações que trariam aquilo que a gente mais quer, porque a gente quer se sentir relaxada, a gente quer se sentir tranquila, a gente quer se sentir em paz, a gente passa a combater essas situações. E essa é uma das principais origens dos nossos comportamentos sabotadores. É como se o nosso inconsciente, ele dissesse assim, é a isso que a gente está acostumado, é isso que nos traz segurança, é nisso que a gente vai ficar. Por mais bizarro que isso possa parecer, mas isso é o que os estudos das neurociências nos mostram em relação a como os hormônios do estresse funcionam dentro do nosso corpo a longo prazo. E aí a gente passa, através dos comportamentos sabotadores, a gente passa a
combater essa possibilidade de mudança, enxergando todas as possibilidades de dar errado, enxergando nesse caminho, que seria um caminho para sair do modo de sobrevivência, o risco à sobrevivência. É muito doido se for parar para pensar, mas é exatamente isso que acontece. E a gente passa também a combater essa mudança de postura, porque mudar a postura, mudar a nossa atitude frente à vida, vai impactar diretamente diversas situações que já estão estabelecidas. Porque assim, imagina que a sua fisiologia, ela afeta diretamente a sua capacidade de perceber o mundo, de interpretar o mundo e de responder ao mundo. Interfere na sua qualidade de raciocínio, na sua qualidade de atenção, na sua qualidade de foco e de memória, na forma como você trata as pessoas e na forma como você se comporta quando as suas necessidades não são atendidas. Mudar e abandonar o modo de sobrevivência vai trazer sensações desconfortáveis, como por exemplo, um estado interno de insegurança, de medo, de ansiedade. O impacto que isso eventualmente pode ter nas suas relações que vão ter que mudar, relações que vão ter que terminar, a própria necessidade de lidar com limites, impor limites diferentes e até mesmo o dar o passo na direção de correr riscos e tudo que pode vir desses riscos corridos e não concretizados, ou seja, eu corri um risco e deu errado. Como que isso vai afetar a minha autoimagem? Isso vai impactar na forma como você se relaciona com você e vai mexer, inclusive, na necessidade de trabalhar demais o auto-perdão, porque o erro, ele faz parte do processo de aprendizagem. E se você não abraça a possibilidade de errar, você tampouco sai do lugar onde você está. Olhando para minha própria história, eu percebo, até fazendo uma partilha pessoal, que eu passei muitos anos, né? Nos últimos anos para cá, eu sinto que eu vivi justamente esse estado de modo de sobrevivência, que eu atribuo a duas coisas principais, né? O nascimento do Gael, o meu primeiro filho, que agora tá com 7 anos, então de 7 anos pra cá eu perdi a posição de protagonista da minha própria vida, mas algo que veio junto com o Gael também foi eu começar a me dedicar a programas online, ao Portal Despertar, a cursos variados. E eu percebo que faz mais ou menos 7 anos que eu funciono nesse modo de sobrevivência, fazendo as coisas, encarando as coisas com um peso muito grande, com, assim, realmente como se eu carregasse uma mochila de pedras nas minhas costas. E eu estou vivendo nesse momento da minha vida justamente esse processo de empurrar a minha vaquinha para o precipício. Ou, de uma forma menos de abuso animal, né, de comunicar, tirar cada uma dessas pedras de dentro da minha mochilinha. E mudar isso, sair desse lugar, fazer escolhas pautadas nessa verdade que habita o meu coração. Em alguns momentos eu me percebo claramente numa posição de criança, aterrorizada com o que vem pela frente. Porque as minhas relações mudaram e continuam mudando. Porque esse processo de sair desse modo de sobrevivência está impactando diretamente a organização da minha rotina de trabalho, as pessoas que trabalhavam comigo e não estão mais trabalhando, a necessidade de entender que existem limites, meus próprios limites que eu venho desrespeitando ao longo de muitos anos, a necessidade de mover o meu corpo todos os dias. Eu preciso fazer atividade física, nem que seja meia hora por dia, porque o corpo em movimento, ele ajuda muito na administração desses hormônios do estresse. Eu venho precisando todos os dias de um momento de silenciamento. Eu preciso ficar quieta, eu preciso ter esse espaço para estar comigo mesma. E obviamente que isso vem impactando em toda a organização da minha rotina com os meus filhos, da minha rotina da hora que eu durmo, da hora que eu acordo. E isso, gente, não acontece da noite pro dia. Isso leva tempo. E mais do que levar tempo, precisa de uma extrema autocompaixão. Como na historinha que eu contei no começo desse vídeo, às vezes a gente vai precisar mesmo tacar a vaquinha no precipício. De certa forma, eu me sinto fazendo exatamente isso, empurrando a danada na direção do precipício. Mas muitas vezes, quando a gente não reconhece esse momento, essa vaca que é empurrada para o precipício, ela pode ser uma situação extrema que você está lidando, como, por exemplo, uma situação de saúde, ou a morte de alguém próximo, ou uma demissão. E assim como na historinha,
Existe essa terra fértil à nossa volta. Existem essas infinitas possibilidades que a gente não é capaz de enxergar quando a gente só olha para a teta da vaca. Então, mais do que aprender a lidar com o que vem depois de empurrar a vaca no precipício, porque a coisa mais fácil que existe é a gente arrumar uma outra vaca, né, para colocar no lugar, a gente precisa abraçar a confiança de que o que quer que seja que a vida espere de você nesse momento, os elementos estão todos ao seu alcance, exatamente agora. Da mesma forma que na historinha da vaca, as terras férteis estavam ali, as possibilidades estavam todas ali, mas no modo de sobrevivência a gente não enxerga, porque o modo de sobrevivência coloca a gente como se fosse um cavalo com um cabresto, em que a gente olha só para a luz no fim do túnel o tempo todo. E a gente se acostuma com isso. E você pode fazer isso. Basta abraçar realmente esse processo de mudança. E se a sua vaca já foi para o precipício, abra os seus olhos e olhe ao redor o que eu tenho como recurso. E se a sua vaca ainda está aí do seu lado e você só consegue olhar para a teta dela, eu quero te perguntar, o que te impede de empurrar essa vaca para o precipício? A mudança e a impermanência são pontos cardeais da nossa experiência na tridimensionalidade. E para que as coisas continuem sendo sempre como são, todo o resto precisa mudar. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você e que a gente possa estar juntas muito em breve numa nova oportunidade. Um beijo muito grande e a gente se vê na semana que vem. Tchau!